índice Bovespa, durante toda a manhã a gente teve a Ipapé chegando a subir do setor mais de 9%, e é justamente sobre isso que eu quero conversar, né, mais aqui com a Alê Delara, ele que já está aqui para poder conversar com a gente. Alê Delara, seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação, obrigado por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, boa tarde Débora, boa tarde Gabriel, obrigado novamente. Alê Delara, vamos lá, vamos entender um pouco primeiro, claro, a gente está vendo esse setor aqui já respondendo bastante, respondendo forte, inclusive, do setor de frigoríficos. E depois foi que a gente veio a entender um pouco mais que é justamente esse efeito dessa gripe suína lá na China novamente, né? Primeiro ponto, antes da gente entrar exatamente no setor aqui nessa alta aqui do Brasil, para entender o que está acontecendo, vamos tentar explicar que cenário é esse que a gente tem agora lá na China, né? Que crise é essa que a gente está vendo agora dessa gripe aviária? Porque quando a gente fala de China, a gente sempre tem uma dubiedade em relação às informações, mas é importante lembrar que 2018, 2019, a gente já teve uma crise muito forte da gripe suína por lá, e isso, claro, afetou bastante o mercado, foi benéfico, né, óbvio, acaba sendo benéfico para o Brasil, mas afeta bastante o mercado por lá. É a mesma situação, é um pouco mais leve. Qual é o cenário que a gente tem agora, né, nessa repercussão que está havendo aí em relação à gripe suína lá na China? Ele é parecido, Débora, ele é um pouco mais leve, porque em 2018 começou a surgir aquele surto e o governo, os fazendeiros, eles não estavam preparados para aquilo que viria à frente. Então, naquele período, 50% do rebanho, do plantel de suínos na China teve que ser abatido. Nós estamos falando ali de 250 milhões de animais. Então, hoje a China possui em torno de 45 milhões de matrizes e 440 milhões de animais comerciais que são abatidos para a produção de carne suína. Naquele período, metade disso teve que ser abatido para evitar a propagação de doença. E não foi só a gripe suína. E havia também mais dois vírus lá, o porcina vírus e orelha azul. E apareceu devido a uma estação muito chuvosa, aí a água acaba disseminando esse vírus em outros animais. Desde aquele período, que demorou 2 anos para o mercado se recuperar, para fazer toda essa recomposição, para o Brasil foi muito benéfico nas exportações de proteína, mas foi muito ruim nas exportações de soja, farelo de soja e milho. Esse foi um período onde a China praticamente saiu do mercado de compras de grãos. Os preços da soja chegaram a trabalhar por volta de $8 o bushel, o milho a $3, $3,50 o bushel, mas para o setor de exportação de carnes foi um ano muito bom. Desde então, a China se preparou, normas rígidas de sanidade de animais foram implantados, só que agora surgiu novamente, logo após o feriado do Festival de Primavera, que é o Ano Novo Chinês, lá uma semana de férias, muitos casos começaram a ser reportados. Principalmente nas regiões produtoras, que é a Henan, Shandong, Hebei, que é uma região próxima ali ao centro da China, um pouquinho abaixo de Pequim. Essa região, os suínos são produzidos ali, as matrizes estão nessa região e é distribuído para todo o país. Então, sempre que há uma concentração da PSA ali, acaba afetando todo o rebanho chinês, porque é dali que sai. Segundo os especialistas que eu vi a matéria agora, que foram consultados, há um potencial de abate em torno de 10% da população, então, de suínos. Então, a gente falaria ali em torno de 4,5 milhões, 5 milhões de matrizes e em torno de 45 milhões de animais. Um problema está sendo a falta de notificação, porque alguns remédios, alguns outros produtos foram colocados no mercado e alguns sintomas são mais leves. E há notícias de que muitos produtores não estão informando a infecção de animais. Então, não tem-se exatamente uma clareza de como que está o contágio por lá, mas especialistas acreditam que já esteja em 50% do rebanho do país. Maravilha, Ale. Inclusive, nós vivemos recentemente um caso aqui de vaca louca, esporádico, atípico, já foi caracterizado no Brasil. Inclusive, isso prejudicou as nossas exportações justamente para a China. Hoje nós temos uma reação muito positiva de todas as companhias listadas no segmento de proteína animal aqui no Brasil. O Brasil pode realmente se beneficiar dessa situação, exportar mais ao país, ou é questão de preço de carne? Como que fica essa relação? Por que o Brasil ele pode se beneficiar de algo que está acontecendo isoladamente lá na China, em uma região da China? Ele pode se beneficiar, Gabriel, porque o consumo de carne tende a cair.
Então, o ciclo ele vai funcionar da seguinte maneira. Começaram a aparecer os primeiros focos. Aqueles suinocultores que começam a receber essas notícias, eles antecipam o abate de animais para evitar que contamine o plantel deles, eles acabem perdendo essa produção. É o que está acontecendo agora. Então, animais que têm um peso médio de abate de 120, 130 quilos estão sendo abatidos com 90, 100 quilos. Muita carne chegou no mercado, o preço da carne suína caiu. Hoje está sendo negociado por volta de 15 yuans por quilo, que é R$ 2,30, R$ 2,40 reais por quilo. Chega um momento que a produção cai, não existe mais carne suficiente para vender. Como o chinês acostumou a comer carne, ele começa a buscar essa carne no mercado internacional. E ali o Brasil entra como um forte candidato para fazer essa exportação. Hoje somos o líder na exportação de carne bovina, mas somos o quarto maior exportador de carne de suínos. Mas, de qualquer maneira, aumenta esse fluxo para lá, por isso que é favorável para o Brasil. Então, as ações estão reagindo hoje à possibilidade de um aumento das exportações, não só de carne bovina, mas de frango também. E aqui temos que torcer para a gripe aviária que está circulando na América do Sul não chegue nas nossas granjas, como de carne suína também. E eu acredito ainda que, após a volta das exportações de carne bovina, as ações ainda podem reagir a esse fato. Porque, por enquanto, as exportações de carnes elas estão suspensas. Até eu comentei na primeira hora do agro, hoje aqui na BMC, que os frigoríficos estão tendo um prejuízo em torno de 25 milhões de dólares por dia, enquanto dura esse embargo. E assim que a China voltar a comprar, liberar essas exportações, a gente também deve, muito provavelmente, ter uma reação positiva, até porque as escalas de frigoríficos elas estão bem curtas, abaixo de 6 dias, ou seja, voltou a exportação, eles vão precisar acelerar as compras, processar e acelerar os embarques até para cumprir os contratos que já estão em vigor. Perfeito. Bom, Ale, deixa eu chamar aqui o David Martins, ele que está aqui para poder participar também desse papo, para a gente falar um pouco mais sobre esse setor, sobre tudo que tem acontecido. David. Olá, Ale, boa tarde, um prazer estar falando contigo. Ale, de acordo até com essa última fala que você trouxe, a perspectiva de crescimento na exportação, não só de carne suína, né, ali, mas também carne bovina, aves. Quando a gente já vai trazer, olhando as empresas, as companhias, né, se a gente for analisar Marfrig, que é mais mercado aqui Brasil, Estados Unidos, focado ali em carne bovina, quando a gente já vai olhar JBS, aí sim já tem tanto carne bovina, como carne suína, como aves, a gente já vê uma quantidade bem maior ali em termos de produtos, vamos colocar assim, né? E aí também faz exportação de forma global, né? Então, Ásia, Europa, Estados Unidos, a gente vê uma potência, né? Quando a gente fala aí dentro desse segmento. E a gente já vai analisar a Minerva, a gente já está falando mais no mercado Brasil, América Latina, carne bovina, e aí BR Foods a gente está falando de mercado Brasil, carne bovina e também, suíno e aves. Você acha que a mais impactada seria mesmo a JBS, ou você acredita que Marfrig também, outras, podem se beneficiar desse cenário? Porque a gente começou falando de China, mas você acredita que outros países também podem demandar aí mais exportação e beneficiar outras empresas? David, eu acho que pode beneficiar todas de maneira geral, porque você tem um aumento de demanda. Então, esse aumento de demanda, apesar de ser num país, esse país é a China. Então, qualquer aumento de demanda, por menor que seja lá, vira um tsunami no restante do mundo. Então, se a China começar a pagar preços melhores do que outros países, e ela costuma fazer isso quando ela precisa garantir a segurança de alimentação, o abastecimento de alimentação no seu mercado, isso acaba tirando oferta de outros países que automaticamente também tem que elevar o preço. Por isso que sobe o mercado como um todo. Empresas aqui no Brasil, como a BRF, principalmente a BRF, ela também está bem posicionada agora, porque a Argentina suspendeu as exportações de carnes de aves e o Chile também suspendeu por 28 dias as exportações por causa de surtos de gripe aviária. Então o Brasil ele conseguiu se posicionar nesse mercado, contando com um pouco de sorte, um pouco de competência também, por isso que o mercado ele sobe como um todo. Então, nós estamos vivendo um bom momento
com exceção da vaca louca, que ainda não foi liberado as exportações, mas deve ser liberado na próxima semana, eu acredito. Nós estamos muito bem posicionados no mercado agora para abastecer tanto China quanto Estados Unidos quanto Europa, porque nós estamos livres de qualquer problema. Agora, tanto gripe aviária na América do Sul, quanto um sério candidato a aumentar as exportações para a China, que está enfrentando um surto de gripe suína. Tá. Ali, aproveitando, então, mais uma pergunta, você trouxe até mesmo o bloqueio que nós temos ali com uma exportação para a China, né? Se já há uma previsão, enfim, da gente voltar a normalizar a exportação para lá. E aí um segundo ponto seria do impacto de ampliar a exportação de carne de maneira geral nos preços das carnes aqui no Brasil. Será se com o aumento da exportação corre, de certa forma, algum risco de em algum momento ficar em falta, ter uma diminuição considerável no abastecimento do mercado regional e isso impactar diretamente no preço? Então, literalmente, assim, o preço da picanha vai continuar baixando, como teve uma leve baixa no mês anterior, ou ele vai aumentar? Será que o churrasco a gente vai ter essa picanha ou não? O que você tem? Olho na inflação, né, David, que assustou um pouco nesse último mês. Inclusive, até complementando um pouco essa pergunta, nós estamos nessa expectativa de liberar as exportações do Brasil. Com a antecipação dos abates, inundação do mercado, isso pode beneficiar ou prejudicar essa relação? A China vai deixar para depois para liberar essa exportação brasileira ou vai adiantar já o processo? Como que você acha que o país deve se portar nessa situação especificamente? Não, ótimas perguntas, até para desmistificar alguns dados aqui. Primeiro, o Brasil ele tem um protocolo firmado com a China, que no caso de identificação ou alguma suspeita da vaca louca, né, a EBB, o Brasil tem que suspender de maneira espontânea as exportações por lá. Foi feito esse processo, já saiu o laudo tanto do Brasil quanto da Organização Mundial da Saúde Animal lá do Canadá, e agora é uma questão de tempo para que a China volte a liberar as importações. Normalmente, ela usa esse período de quarentena para renegociar contratos. É aí que a China vem e quer bater nos preços, renegociar os preços um pouquinho mais baixo. Eu acredito que é isso que está acontecendo neste momento. Mas ela deve liberar na próxima semana, porque todos os processos que são exigidos no protocolo que nós temos assinados com eles já foram cumpridos. Então, está indo uma missão do Brasil para a China, uma reunião virtual que eles fizeram, não trouxe resultado, mas a presencial na próxima semana eu acredito que vai ser mais do que suficiente para resolver esse impasse, e aí o fluxo começa a seguir normalmente. Quando nós falamos no abate de animais, de boi, a China ela não compra o boi inteiro, ela não compra a carcaça toda, todos os cortes de carne, ela compra o dianteiro do boi, que são as carnes mais baratas. Ou seja, o traseiro do boi, que é onde está a picanha, a alcatra, o porterhouse, a fraldinha, ela fica no Brasil. Não são esses cortes exportados para a China. Então, o aumento de exportação para o país tende a aumentar a oferta de carne no Brasil, porque são cortes diferentes que nós consumimos. O Brasil ainda é importador de picanha. O Brasil ele não exporta, ele importa picanha. Nós somos grandes importadores de picanha, tanto da Argentina quanto do Uruguai. Então, o preço da picanha, vamos colocar assim, dependemos um pouco da oferta desses países para o Brasil, da taxa de câmbio, já que nós somos importadores, e também da oferta no mercado doméstico de outros cortes. Imagina que a picanha começa a subir muito de preço devido à importação mais cara por causa do dólar e um outro corte ali parecido possa ser o substituto desse e ele começa a cair no Brasil. Então, por essa arbitragem, vamos colocar assim, entre os cortes de carne, ele pode cair o preço por uma maior oferta no mercado, já que a China vai comprar os cortes tradicionais que eles usam por lá. Maravilha. Em questão de impactos inflacionários, como que você normalmente enxerga aqui esse setor de proteínas para o mercado brasileiro? Podemos ver algum impacto? A gente está meio escaldado, medo da inflação. A gente já foi surpreendido na última divulgação com o aumento na inflação. Como é que está a expectativa? A gente pode ver alguma mudança no cenário ou a gente deve passar por isso de forma passageira e será mais beneficiada as empresas do que prejudicada aqui a nossa economia geral? Gabriel, acho que a inflação ela continua sendo um problema no Brasil ainda, mas é muito atrelado ao dólar e ao custo de financiamento, ao próprio custo do dinheiro.
onde a população ainda, de certa maneira, consegue absorver esse custo mais alto. Eu acho que o dólar é o grande driver nesse momento de inflação, porque a economia brasileira ela é altamente dolarizada. Aí com certeza vem um comentário, mas o Brasil é exportador de soja, exportador de milho, petróleo, minério de ferro e outras commodities. Mas a produção dessas commodities, que é o custo realmente do Brasil, que é quando nós calculamos os termos de troca, nós temos todos esses insumos importados. Então o dólar ele passa a ser um componente muito importante no custo que vai refletir no nosso IGPM, né, o PPI, o preço ao produtor. E isso está sendo, nesse momento, repassado para o consumidor. Então, o aperto monetário no mundo todo não está sendo suficiente para baixar os preços. Então, nós estamos convivendo com juros altos no mercado e inflação alta. Quando nós estamos nesse cenário, o que nós podemos deduzir? Que a inflação não está só na demanda. Está na demanda, porque nós vemos a inflação de serviços que continua em alta, mas também na inflação de oferta. Porque commodities, apesar das quedas recentes, principalmente no petróleo, que nós vimos agora, o equilíbrio ele não está muito adequado. Às vezes nós olhamos o derivativo sendo negociado na bolsa e temos a impressão que o mercado está com folga na oferta. E quando nós vamos para o mercado físico e vemos os prêmios de exportação que são negociados, nós vemos que eles estão extremamente altos para algumas commodities. Naquela que os prêmios estão baixos, nós vemos o derivativo em alta. Então, na geral, o preço real, na economia real, ele segue alto. E isso continua gerando a inflação no caso de oferta. Maravilha, já mandaram as perguntas, eu adoro a nossa audiência, Débora Oliveira, que tem ótimas perguntas separadas aqui. Tem uma consultoria, isso sim. Consultoria aqui com a Ale Delara, mas lembrando, gente, para quem gosta de escutar um pouco sobre agro, entender um pouco mais sobre agro, commodities agrícolas, até proteínas, que a gente sempre bate um papo, o programa do Ale é exibido aqui na programação da BBC News, Primeira Hora do Agro, nosso primeiro programa do dia, estreia aqui a grade de programação da BBC News todos os dias. Então, para você que está gostando desse papo, gosta de entender um pouco mais sobre o assunto, quer operar esse mercado, lembrando, programa do Ale Delara aqui na nossa programação Primeira Hora do Agro. Não vai marcar essa touca e perder esse conteúdo produzido aqui na BBC News pelo incrível Ale Delara. Mas o pessoal já mandou aqui as perguntas, eu tenho certeza que essa pergunta aqui está separada faz um tempo do Helder, ele estava querendo fazer essa pergunta. Saíram algumas notícias na mídia indicando o Mato Grosso do Sul como o terceiro maior produtor mundial de soja neste momento, passando a Argentina. Claro, esses dados eles foram emitidos pelo Instituto Mato Grossense, então a gente pode dar esse descrédito, mas claro, é muito importante para que nós separemos aqui essa questão da produção de soja e quais são as variáveis que estão afetando a produção de soja aqui no Brasil e também na Argentina. Essa ultrapassagem, terceira maior produtora de soja do planeta, agora Mato Grosso do Sul. Tem mais questão com o avanço da produção no estado, é mais questão de dificuldades produtivas na Argentina. Como que fica toda essa situação? E o Helder pergunta aqui, você acha que a gente pode avançar mais com essa produção em 2023 ou ainda falta tecnologia ou ainda demanda muito CAPEX aplicado para melhorar essa produção no estado aqui no Brasil? É do Mato Grosso, viu, Gabriel? Não é o Mato Grosso do Sul, é o Mato Grosso. Perdão, Mato Grosso. Perdão, peço mil perdões. Sorriso, o maior produtor mundial de soja, fica em Sorriso, norte do Mato Grosso. Comparar com a Argentina agora, se nós olhamos só o número, nós ultrapassamos eles. Mas se nós olharmos pela condição, a Argentina está tendo a maior quebra dos últimos 20 anos na sua produção de soja. Há pouco saiu mais uma atualização da Bolsa de Cereais e colocou a produção de soja em 25 milhões de toneladas. A expectativa inicial era de 50 milhões. Então, devido ao terceiro ano consecutivo de efeito de La Niña, uma estiagem, a maior estiagem, ou a mais grave estiagem dos últimos 60 anos, acompanhado daí por picos de calor e depois geadas ainda e um retorno do calor, estão imputando no país, infelizmente, uma quebra histórica. Então, olhando o cenário, fica relativamente fácil do Mato Grosso, ali, que é o maior produtor do Brasil, ultrapassar os números da Argentina. Todo ano há uma expansão de área. Então, o produtor ele sempre aumenta 1 hectare, 2 hectares e acaba ampliando um pouquinho a área aqui no Brasil. O próximo ano não vai ser diferente.
Nos últimos 10 anos, para se ter uma ideia, o Brasil ele ampliou em 12 milhões de hectares a área de plantio de soja. E há um potencial ainda de aumentar essa área em mais 20 milhões de hectares, só recuperando pastagens degradadas. Então não precisaria aumentar ou desmatar ou fazer picadas em áreas virgens para plantar soja, e sim recuperar pastos degradados, nós já conseguiríamos ampliar e muito a produção de soja aqui no Brasil. Em 2022, 2021, nós tivemos preços fantásticos na soja. Esse ano, nós já estamos tendo preços muito abaixo do ano passado. Preços bons ainda, mas muito abaixo do ano passado. A minha expectativa é que no próximo ano nós vamos ter preços mais baixos do que nós estamos tendo agora. Porém, não podemos olhar só o preço nominal da soja, porque eu tenho um custo de produção associado. E o custo de produção desta safra que está sendo colhida agora foi um dos mais altos da história também. Porque no caso da soja foi pregado potássio em máximas, fósforo em máximas também. E para a próxima safra a gente já vai ter esses preços do fósforo, por exemplo, MAP, DAP, superfosfato simples, superfosfato triplo, com uma queda de mais de 50% em relação ao ano passado. Então o custo de produção vai ficar muito mais baixo em comparação com a safra que está colhendo agora. Esta melhora da margem pode fazer o produtor ampliar a área, porque o produtor nesse momento ele está capitalizado. O problema é como que ficará o preço realmente daqui para frente para o próximo ano, porque ele está muito mais baixo. Eu vi que ele emendou uma pergunta de fertilizantes ali também. Fertilizante, nós estamos com uma tendência de queda de preços ainda desde dezembro, novembro do ano passado. Primeiro porque os custos de matéria-prima reduziram bastante. No caso de nitrogenados, por exemplo, o gás natural saiu de $10 por milhão de BTU em Nova York. Na Europa, ele caiu também quase 90%. Hoje está custando um pouquinho mais de $2 por milhão de BTU nos Estados Unidos, em Nova York, que é uma referência de preços. Então, melhorou a margem da indústria, principalmente para as 4 maiores do mercado, Mosaic, Yara, Fertipar e Euroquem. Então, o custo para o produtor caiu em torno de 45%. Fósforo, potássio também caiu bastante o custo de produção, só que os grandes compradores reduziram as compras. Por causa da guerra, eles compraram um volume muito grande, há estoque no Brasil. A Índia, que é o segundo maior comprador de fertilizantes do mundo, atrás do Brasil só, o governo não renovou os subsídios para compra. O último tender de nitrogenado trouxe um volume muito baixo. Ele está consumindo estoque de fósforo, está consumindo fósforo de potássio, cloreto de potássio. Então, o preço ainda no curto prazo tende a continuar em queda. Porém, daqui a pouquinho os Estados Unidos vai começar a plantar em maio. O produtor norte-americano não comprou fertilizante ainda. Eu acredito que ele vai expandir a área de milho, vai demandar fertilizante nitrogenado, principalmente amônia, sulfato de amônia, nitrato de amônia e ureia. Vai reduzir a área de soja, isso demanda menos cloreto de potássio e fósforo, e a Índia vai comprar menos também. E o Brasil só vai começar a se preocupar com compra de fertilizantes daqui 3 meses, depois que ele concluir o plantio do safrinha. Então, nesse próximo mês que vem, eu acho que os fertilizantes ainda podem ficar um pouco em baixa, podendo voltar a subir alguma coisinha daqui 2 meses e meio, 3 meses, mas não esperava uma alta muito grande como foi no ano passado, não. Ale, deixa eu trazer aqui uma situação que eu estava até acompanhando nos jornais aqui para essa semana, que é a situação do caos na BR-277. Já que a gente está falando sobre a soja, já entramos nessa situação, vamos falar um pouquinho dessa situação que está acontecendo lá no Paraná, principalmente naquela região ali para o Porto Paranaguá, que no final das contas pode chegar a gerar um prejuízo de 600 milhões de reais nessa safra, nessa logística toda da soja, né, e por causa das chuvas que vem atingindo toda a região. Isso está trazendo um caos, causa um atraso no escoamento da soja. Inclusive, eu vi que até no momento de fazer de colocar a soja mesmo ali nos navios, de carregar os navios, isso também estaria, a chuva também estaria atrapalhando, fazendo ali a perder, inclusive, né, produção. Ou seja, como que está essa situação e esse prejuízo aí de 600 milhões de reais que os produtores teriam a partir do momento que tivesse que mandar a produção aqui para Santos? Tem sido aí algo preocupante, assim, como que você está olhando essa situação? Já é palpável aí, já é realmente contabilizado esse prejuízo aí pelos produtores?
Não, Débora, ele não é contabilizado, ele é uma estimativa ainda. Na semana passada apareceram algumas rachaduras no quilômetro 33 da BR-277, que infelizmente é a única rodovia que liga o Brasil ao Porto de Paranaguá. Não tem outra alternativa a esta rota. Então o DENIT, os geólogos, os engenheiros condenaram esse trecho da rodovia, ficaram 2 dias quase ali com o trânsito totalmente interrompido. O DENIT já construiu um desvio, então os caminhões eles conseguem seguir para o porto, há uma dificuldade, um alongamento no tempo de trânsito, mas eles estão conseguindo seguir enquanto eles fazem uma manutenção na rodovia para que possa ser retomado. Nesse momento, é um período normal do aumento de fluxo, concorrência por caminhões e também a fila de navios nos portos, ela costuma aumentar. Porém, nós tivemos, junto a esse problema da rodovia, um atraso no início da colheita. Então, devido ao excesso de chuvas no finalzinho de janeiro, mês de fevereiro, os trabalhos de campo não puderam ser realizados. Felizmente, o clima melhorou, principalmente no Mato Grosso, e eles conseguiram recuperar esse tempo perdido. Só que quando você tem uma janela de colheita de 40 dias, 60 dias, você tem um atraso de 20 dias e você recupera esse prazo em 30, 40 dias, é um volume muito grande de soja chegando ao mercado ao mesmo tempo. E o Brasil tem um déficit de armazenagem e um déficit de transporte, e isso acaba pressionando os custos. Como trata-se de uma commodity e a formação de preço são feitos por referenciais de mercado, que é a Bolsa de Chicago, prêmio de exportação, taxa de câmbio, todos os custos relacionados à comercialização voltam para a origem. Quem paga é o vendedor, no caso o produtor rural. Então a elevação do frete, desse custo de transporte, está sendo refletido no prêmio da saca em reais no interior. Quando eu olho para o porto, a fila de navios, há navios com mais de 35 dias aguardando a elevação, aguardando o embarque. Sempre que é feita a contratação de um navio, negocia-se o que nós chamamos de lay time, que é um período que vai levar a operação. Tudo aquilo que foge, extrapola o período acordado no contrato de afretamento, é cobrado uma multa chamada demurrage, que é o custo da diária de um navio. E um navio Panamax, que é a categoria que transporta grãos, em torno de 20 a 25 mil dólares por dia. Então, se eu tenho um prazo de 5 dias para a estiva, o navio está 35 dias aguardando, 30 dias eu tenho uma multa de 25 mil dólares por dia. Esse custo quem paga é o exportador, não é o produtor, é a trading, porque é ela que contratou o navio. Então, nesse caso de sobrecarga logística, agora, tanto as trading exportadoras estão tendo um custo extra, com multas de demurge, quanto o produtor rural está tendo indicativos de compra mais baixos, porque o custo do frete doméstico está sendo refletido no valor da saca de soja no interior. Maravilha, eu gostaria de agradecer imensamente todos os esclarecimentos. É um dia de muitas dúvidas, dona Débora Oliveira, e ter alguém para explicar o que está acontecendo aqui com o mercado brasileiro, o mercado internacional de commodities agrícolas é sempre muito importante para nós, da equipe da BBC News, e também para todo mundo que está nos assistindo. Ale Delara, sócio-diretor da Paine Agronegócio, seja sempre muito bem-vindo na nossa programação, e já deixo o convite para todo mundo que está nos assistindo até este momento. Já tem o programa do Ale Delara todos os dias aqui na nossa programação, então não marque toca, não perca tempo, todos os dias o Primeira Hora do Agro com Ale Delara aqui na programação da BBC News. Ale, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Gabriel, Débora, David. 8 horas da manhã, amanhã, sexta-feira, Primeira Hora do Agro. Só para finalizar, desculpa, eu vi o pessoal perguntando das fontes. Você pode consultar o portal de informações da Conab, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os órgãos regionais, IMEA no Mato Grosso, Emater no Rio Grande do Sul, DERAL aqui no Paraná, que tem essas informações sobre estimativas e levantamento de safras. Maravilha. Obrigado.